Boa noite. Uma frase e menos de um segundo. E qual foi a primeira impressão que você teve dessa pessoa? O sorriso na nossa cara já entrega. Vamos tentar de uma outra forma agora? Em 3, em 2. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Igualmente breve, porém, uma outra energia, uma outra entrega, uma outra confiança, uma outra postura física, mais simpatia, sorriso na voz. Percebe que, então, o tempo todo nós estamos comunicando através do que a gente fala, através do que a gente não fala, através da nossa postura física ou através do nosso desleixo físico, seja na cadeira ou quando nós estamos nos comunicando falando com alguém. Agora imagina se essas duas abordagens tivessem acontecido numa entrevista de emprego ou numa mesa de negociações vendendo a sua empresa, vendendo o seu serviço. Imagina se essas duas posturas tivessem acontecido num evento de network, onde você está querendo conquistar um novo sócio, um novo investidor, fazer novas conexões para a sua carreira. Ou talvez, imagina essas duas posturas simplesmente num jantar romântico, pela primeira vez, com aquela pessoa que podia transformar a sua vida. Percebe que essa postura, o simples olá, boa tarde, boa noite, e como você faz isso, muda completamente o nível de oportunidades, conexões e crescimento e evolução que você tem na sua vida. O que eu quero dizer com isso é que todos os seus sonhos estão atrás da forma como você se comunica. As suas boas relações, o crescimento na sua vida e até o amor da sua vida se esconde atrás da forma como você se comunica. Quando você faz isso bem, você acessa um novo universo, muito mais amplo e muito mais lindo. Quando você se comunica com deficiência, com fragilidade, com insegurança, você se afasta de tudo isso. O problema é que hoje a escola, a educação obsoleta e ultrapassada que nós entregamos na grande maioria das escolas atualmente, não nos prepara para isso. Não nos prepara para essas habilidades e necessidades básicas que nós precisaremos aqui, no palco da vida real. Ela te prepara para um vestibular, mas isso é um fragmento da sua vida. E aí o que a gente precisa entender é, quando eu te falo isso, estando aqui no palco do TED Talks, talvez você duvide, ache até engraçado isso. Pô, como é que esse cara que está aí falando de comunicação quer me falar que isso pode ser difícil ou definidor? Então, eu preciso te contar alguns segredos meus, que talvez hoje você ache difícil de acreditar. Mas durante boa parte da minha vida, a primeira metade da minha vida, eu fui extremamente tímido e inseguro, quase que num nível patológico. Se você me cumprimentasse na rua, eu possivelmente abaixaria a cabeça e eu faria de tudo para me esconder. Houve uma festa de aniversário que eu me escondi por 3 horas no banheiro, com medo de falar com outras pessoas. Ainda assim, eu comecei a dar aulas de inglês timidamente para um vizinho, 2 vizinhos durante a minha adolescência e comecei a me apaixonar pelo ensino, pela educação. E em algum momento comecei a frequentar eventos de autodesenvolvimento, palestras, negócios, vendas, e comecei a gostar daquilo. E pensei, por que não um dia fazer isso também? O meu coração queria isso. A minha habilidade técnica, nem tanto. A primeira vez que eu falei em público, e nesse momento é importante compartilhar isso com você, foi num evento representando a minha empresa. Um auditório com umas 700 pessoas. E quando eu vim para o centro daquele palco, aquela luz me cegava e eu só sentia olhares de julgamento. As pessoas não estavam nem aí para mim, mas a minha insegurança e timidez gritava dentro de mim. Aquilo me fez tremer, me fez suar, me fez gaguejar e eu travei. Eu não conseguia falar, passando um papelão ridículo na frente de 700 pessoas, representando a minha primeira empresa. Eu não consegui falar nada do que eu precisava, eu não lembro verdadeiramente do que eu falei naquela ocasião, e eu saí daquele palco, humilhado, com a certeza de que falar em público, ou representar a minha empresa, não era para mim. O tempo foi passando, e talvez por ingenuidade ou otimismo excessivo, eu pedi mais uma chance para um amigo meu algum tempo depois.
E ele me deu a chance de falar com o time de vendas dele. Ele me deu 40 minutos para criar um impacto maravilhoso na equipe dele. E eu, com muito otimismo, sem nenhuma técnica, nenhuma habilidade e nenhuma experiência, ocupei 14 dos 40 minutos que ele me deu, de pura vergonha e humilhação. Ainda bem que isso foi antes da época das redes sociais, pra você ter uma noção de quão velho eu sou. Senão hoje, possivelmente, eu era meme em alguma rede social e teria muitos de vocês rindo de mim já nessa hora. Mais uma vez, eu não falei metade do que precisava, esqueci muito do que eu devia e saí dali ainda me questionando. Cara, será que isso aqui é para mim? E eu te pergunto agora, quantos de nós somos paralisados por esse medo inicial? Pela nossa inexperiência, pela nossa inabilidade? Quantos de nós ficamos angustiados porque a vida não nos prepara para essas situações, para nós nos expormos, nos comunicarmos, criarmos alguma conexão e algum impacto na vida das pessoas? Foi aí que eu entendi que para ocupar esse lugar que eu tinha o desejo, mas eu não tinha habilidade, eu precisava ir além do que a escola não nos ensina. Eu precisava aprender sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre vendas, sobre como criar alguma conexão, principalmente emocional com as pessoas, e além dos aspectos técnicos. E comecei a focar em me desenvolver nisso. E por isso que neste momento eu quero te fazer um convite a uma reflexão aqui comigo. Se eu te pedisse agora para abandonar completamente a sua individualidade, esquecer de tudo aquilo que você tem de criatividade, soltar pelo universo a sua energia mais básica, mais vital, e ignorar completamente os seus sentimentos, não dar nenhuma atenção às emoções que vibram dentro de você. Se eu te pedisse agora para desistir completamente dos seus sonhos, da sua cultura, do seu histórico familiar, das suas origens, olhasse só para os aspectos técnicos da sua vida e se encaixasse numa forma padrão, igualzinha, todas as pessoas da sua cidade, estado e país teriam que se encaixar. E dentro dessa forma, você tivesse que aprender exatamente as mesmas coisas que todas as outras pessoas teriam que aprender, ignorando completamente as suas habilidades, talentos natos, as suas preferências, a sua cultura, talvez até a sua espiritualidade e religiosidade. Você aceitaria esse convite? E eu sei que enquanto eu estou te convidando a isso que parece um absurdo, a grande maioria de nós está pensando, é claro que não. Só que a péssima notícia que eu tenho para você é que possivelmente, neste momento, você já aceitou esse infeliz convite. Você já dedicou décadas da sua vida a esse convite, a uma educação obsoleta, ultrapassada e que não atende às necessidades reais da vida das pessoas hoje em dia. Pior, você colocou pessoas que você mais ama nessa mesma armadilha. Seus filhos e possivelmente os seus netos, em escolas que vão colocá-los nessa mesma forma. E o problema dessa forma, dessa caixinha que a educação atual, obsoleta e ultrapassada tem, é que essa educação te prepara para ser pobre. Ela te prepara para ser infeliz, inseguro, tímido. Ela não olha para suas maiores habilidades, não olha para sua individualidade. Ela não te inspira a ser uma pessoa mais confiante, mais empreendedora ou questionadora. Ela não te faz te olhar para os seus maiores superpoderes. Ela te faz achar normal não ter saúde. Te faz achar normal e achar bonito trabalhar 15 horas por semana. E esquecer do que te é mais importante e de quem te é mais importante. A educação atual te treina para achar normal não ter relacionamentos saudáveis. E a gente tem hoje uma sociedade doente e corrompida. Essa educação de hoje, ela te adestra, ela te domestica para ser medíocre. E não para olhar para o máximo da experiência humana dentro do nosso planeta. E o que eu acho engraçado é que só existem 3 lugares que têm algumas características em comum. Lugares em que a sua individualidade é completamente ignorada e onde você precisa pedir autorização para falar
Você precisa levantar a mão para beber água. Você precisa pedir autorização de alguma autoridade para suas necessidades básicas do tipo ir ao banheiro. E esses 3 lugares são chãos de fábrica, com operários que não questionam e não podem questionar nada. O segundo lugar, que tem as mesmas características, prisões. E aí o que me é muito assustador, eu espero que também seja para você, as escolas atuais. E o grande problema de tudo isso, essas 3 instituições não mudam há mais de 100 anos. E nós estamos dedicando décadas e fortunas para manter tudo isso da mesma forma. E quer ver na prática como isso nos afeta? Você aprendeu, por exemplo, nas aulas de matemática, a fórmula de Bhaskara. Você aprendeu a equação de 2º grau. Você nunca mais usou isso aqui na vida e nem sabe qual que é a aplicação prática disso. Agora, percentual e regra de 3, que é muito útil para todos nós, isso ninguém te ensinou direito. E hoje, o problema dessa nossa incapacidade como sociedade em lidar com números e matemática é que 4 em cada 5 brasileiros se encontram endividados. Um monte no Serasa. E só 1% dos aposentados do nosso país se aposentam com dignidade. Eu não estou falando de ser rico. Eu estou falando de simplesmente conseguir manter o padrão de vida que tinham enquanto trabalhavam, sem depender de favor e de caridade. Você aprendeu lá nas aulas de história fatos, nomes importantes, decorou datas, decorou locais nas aulas de geografia, mas ninguém te ensinou a ter pensamento crítico e entender qual que é a utilização que isso poderia ter na sua vida. Você não desenvolveu pensamento crítico o suficiente para ser um cientista, um grande comunicador, eventualmente um grande empreendedor. Lá naquelas suas aulas de literatura, movimentos políticos, filosóficos, talvez você até estudou um pouco da psicologia humana pelo mundo. Só que ninguém nunca te orientou como utilizar isso para sua melhor gestão emocional. E aí o grau de inteligência emocional da nossa sociedade é péssimo e nós temos a maior crise de ansiedade, depressão e burnout da história do nosso país. Eu não posso aceitar isso e achar isso normal. E eu espero que você também não. Você fez aulas de química, física, biologia, decorou tabela periódica, entendeu que era química orgânica e inorgânica, deu nome para um monte de combinações, que também não usa até hoje. Só que não consegue trazer isso para a sua realidade, e 6 em cada 10 brasileiros está obeso, com sobrepeso, não pratica atividade física suficiente, e isso leva às 4 principais causas de morte na nossa sociedade: diabetes, problemas cardíacos, queda na capacidade cognitiva. Eu estou falando de demência, Alzheimer, Parkinson e, claro, o último dos vilões, o câncer. Tudo isso por uma educação que não consegue trazer o que a gente aprende para a prática. E o último que eu quero falar, já que estamos falando de uma educação que nos leva a nos comunicar melhor. Você estudou análise sintática. Você separou o sujeito do predicado, ouviu falar sobre objeto direto e indireto, adjetivos e advérbios, estudou voz passiva e voz ativa. Juro que você já viu isso na escola e talvez não lembre hoje. Mas sabe o que é mais grave de tudo isso? Você não consegue usar a sua própria língua, a sua língua materna, a sua língua nativa, para se apresentar sem medo para as pessoas. Você tem insegurança de se expor publicamente para falar numa reunião da sua empresa para 3 ou 5 pessoas. Quiçá estar aqui num palco desse, ou em algo parecido com isso. O caso contra a educação é muito grave. E o que me é curioso é que nos últimos 100 anos, nós mudamos completamente, por exemplo, a nossa forma de nos transportar de cavalos lentos e desconfortáveis para aviões supersônicos, para viagem espacial em foguetes que voltam para o nosso planeta em um século. Nós saímos de cartas que levavam semanas ou meses para chegar no destinatário para mensagens instantâneas por vídeo na palma da nossa mão. E tudo isso, todo esse avanço, todos esses benefícios na nossa sociedade só aconteceram por causa desta linda, que é a educação. Porém, ela é maltratada, ela é deixada de lado, ela é abandonada. E há um século, ela está lá tomando pó. Não é questão de colocar um tablet ou dar uma cara mais bonita. Em essência, ela se mantém muito igual. E por que a gente não olha, então,
discutindo agora soluções para aquilo que realmente pode fazer diferença na vida das pessoas, nos problemas reais da nossa sociedade, nos problemas reais da nossa população. Por que não incluir nas mesmas estruturas e salas de aula empreendedorismo, aulas de educação financeira, comunicação, ao invés daquelas aulas que só servem para encher linguiça, preencher currículo, algumas ineficazes, e vamos combinar, muitas delas completamente inúteis. Quantos de nós estudamos verbo to be por 16 anos e não aprendemos efetivamente uma segunda língua? Pois então, como que a gente pode fazer diferente? Se nós pensarmos que todas essas habilidades que deveriam ser básicas na vida de cada ser humano, hoje só são desenvolvidas em cursos, imersões, pós-graduações, muitas vezes caras e inacessíveis, dadas para quem está no topo da nossa sociedade, por que não colocarmos o básico para o bem-estar e liberdade da nossa sociedade justamente na base do nosso aprendizado, para quem mais precisa? Por que colocar tudo aquilo que muda a vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade ou de um país só no topo, onde poucos podem acessar? Se nós queremos mudanças efetivas na educação, vamos começar por uma ferramenta básica, então, que não é nenhuma novidade. Ela é conhecida desde os tempos de Sócrates na Grécia Antiga, a conhecida maiêutica socrática, que é um nome muito bonito para dizer simplesmente a fazer as pessoas aprenderem através de perguntas que as conduzam ao seu melhor potencial. Só que hoje nós temos uma educação doutrinadora, que se preocupa muito mais em dar respostas do que criar perguntas certas. E se nós conseguíssemos alimentar as mentes mais ávidas por conhecimento e por aprendizado, justamente das crianças e dos jovens, não com por que ele está aprendendo o Big Bang ou a história do capitalismo, mas sim contextualizando a importância de aprender isso na vida prática e o que ele pode fazer com essa informação quando for maior. Por que não estimular nessas crianças e adolescentes uma preocupação maior do que apenas o vestibular, e sim a vida real pós-vestibular? E eu sei que quando você me ouve falar neste palco maravilhoso, tendo visto o que eu já fiz de palestras por esse Brasil e sendo uma referência em grande parte das empresas do Brasil, você pode achar fácil eu contar essa história. Então eu preciso te contar só esse detalhe da minha vida pessoal. Hoje eu acredito fortemente que o impossível é temporário. Isso é algo que eu repito para todos os meus amigos, alunos e mentorados diariamente. Porque tudo começou aqui. Tudo começou no bairro de periferia de Guarulhos. E quando eu vejo todas as dificuldades que os meus pais passaram, migrantes e imigrantes, de hostilidade, escassez, violência, preconceito, e da origem que eu vim, hoje eu poder estar aqui no palco do TEDx para te contar essa história, eu acredito que hoje tudo que é impossível na sua cabeça também é apenas temporário. É simplesmente uma questão de desenvolver justamente todas essas habilidades que vão além da educação básica. Então, a minha única esperança, quando você for embora daqui, é que você passe a questionar tudo aquilo que você aprendeu e principalmente o que você não aprendeu na educação básica e permita-se entrar em contato com a sua melhor energia, com a sua maior criatividade, respeitar a sua individualidade, ouvir suas emoções, seus sentimentos mais profundos, escolher quais sonhos são os seus e quais são os dos outros. E em cima disso, escolher o que é relevante para a sua vida, o que não é. E daqui a algum tempo, eu espero ouvir a sua história com uma mentalidade empreendedora voltada para soluções e com uma comunicação extremamente impactante e emocionante. Muito obrigado.